se as redes sociais fossem os 7 pecados capitais? A soberba. A soberba é aquela atitude que faz o ser humano achar que ele é melhor do que os outros. As redes sociais focadas em status e imagens são a que mais apresenta esses comportamentos semelhantes a esse primeiro pecado capital. O Instagram é um dos grandes aliados e vem como principal exemplo. Pessoas que mostram apenas a vida perfeita, comparação constante também com os outros perfis, com as outras vidas, com os outros hábitos, com as outras classes sociais. Isso me faz lembrar de um episódio muito marcante de Black Mirror, que é onde uma garota vive em uma bolha totalmente onde as pessoas e os valores pessoais são medidos com base no tanto de seguidores que ela tem. Há um momento em que ela encontra uma moça na rua que oferece ajuda para ela e ela acaba não aceitando porque essa moça não tem tanta relevância digital assim. E por mais que esse personagem de Black Mirror acredite que a verdade dela é universal e que as pessoas só têm valor realmente com base no tanto de seguidores que eles têm, a galera que realmente vive no mundo real e aqui fora, que não está preso dentro dessa prisão de seguidores, acredita que o que ela está vivendo é algo totalmente fictício e que se ela não se libertar, ela vai continuar vivendo essa tortura mental que está vivendo. Isso realmente já é muito comum hoje, né? Com as redes sociais, as comparações, os números de seguidores, os números de visualizações, a inveja. Muitas das vezes a inveja ela é subestimada. Podemos atrelar a inveja aos Reels e também ao TikTok, que são os vídeos curtos e rápidos que a gente vê diariamente, o que libera gatilhos na gente sem nem a gente perceber. Quando você menos espera, você tá vendo vidas melhores, sensação de estar sendo atrasado na vida, tendências de copiar estilos e vidas e rotinas de outras pessoas e até mesmo às vezes você observa comportamentos de pessoas se sentindo felizes ao ver outras pessoas na pior. Podemos colocar também como inveja aí o Facebook junto ao TikTok. As outras redes sociais fazem a gente acompanhar a vida de pessoas a milhões de quilômetros de distância da nossa casa. Já o Facebook é aquela cidadezinha que concentra todas as pessoas que você conhece e mostra os melhores momentos da vida dessas pessoas. Viagens, conquistas, relacionamentos, compras e notícias positivas o tempo inteiro que parecem mais do que os problemas do dia a dia. E a curiosidade sobre a vida alheia também entra nessa comparação constante. É aquele famoso a grama do outro é mais verde do que a minha. O algoritmo reforça a comparação sem nem você perceber. A ira. A ira nada mais é a raiva compulsiva que a gente sente em nosso corpo. Ela é um dos pecados capitais mais normais que existem, mas se você não tiver controle e não saber usar moderadamente, isso pode ser um grande problema. E nós vemos a ira muito presente no Twitter, que é um lugar onde a discórdia e a discussão está sempre em alta. Discussões sobre política, religiões, entre milhões de outras coisas, acabam deixando essa rede social sempre muito movimentada. Também rola bastante cancelamentos e ataques públicos. E isso não é apenas entre pessoas comuns que usam as redes sociais. Tem casos de vários famosos e pessoas poderosas que criaram grandes conflitos no Twitter através da ira e de discussões em massa. O Twitter atualmente, ele te mantém informado ou ele te mantém irritado? 4. A preguiça. Esse aqui quase ninguém vai se salvar. O pecado da preguiça tem suas características aí como a falta de vontade de fazer as coisas, de trabalhar, de estudar, vídeos curtos, rolagem infinita, aquela sensação de só vou ver mais um vídeo, quando viu você já passou 3 horas assistindo coisas sem nenhum sentido, procrastinação disfarçada de descanso e aquela perda de tempo sem a gente nem perceber que passaram-se várias horas da nossa vida sem fazer absolutamente nada. Praticamente todas as redes sociais entram nesse pecado capital chamado preguiça. E olha, não tem como fugir. Todo mundo hoje em dia tá preso porque os celulares e os vídeos curtos praticamente se tornaram a extensão aí do nosso cérebro, do nosso dia a dia. É algo que é incontrolável entre todas as idades. E o quinto pecado capital é a gula.
Aqui podem entrar diversos formatos das redes sociais também com os vídeos curtos. Banquetes de comidas árabes, asiáticas, nordestinas, pessoas que fazem produção de comidas abundantemente só para uma outra pessoa do outro lado do mundo reagir enquanto ela come. E surge aquela grande dificuldade de você parar de assistir porque o algoritmo sempre tá te servindo mais. Quem nunca ficou assistindo o feed dos shorts de madrugada vendo pessoas comer comidas extremamente gostosas e ficou morrendo de fome porque dentro da sua geladeira tinha apenas um limão e uma cola Super Bonder? Aqui já aconteceu várias vezes. E em sexto lugar, o pecado da avareza. Podemos associar o pecado da avareza e da ganância ao LinkedIn, pela busca constantemente do crescimento profissional, a comparação excessiva e a busca por mais resultados também. Mas não que usar o LinkedIn é algo negativo, mas porque a dinâmica da rede gira em torno de ambição e conquista. Sempre existe um próximo nível, mais salários, mais cargos, mais certificados, mais conexão e mais reconhecimento também. Entre as comparações de conquistas, também podemos colocar as promoções, os novos empregos e metas alcançadas são constantemente exibidas. A cultura da produtividade também é muito presente nessa rede social. A ideia de estar sempre evoluindo e nunca estar satisfeito com o que já possui, transformar tudo em oportunidade também. Conhecimento, relacionamento e até hobbies podem ser vistos como uma forma de ganhar mais dinheiro. E isso alimenta cada vez mais a mentalidade do mais. Quanto mais sucesso, mais influência, mais dinheiro e mais crescimento também. A ganância não é só apenas querer mais dinheiro, mas também é alimentar a ideia de que nada é o suficiente. Sempre existe um cargo acima, um salário maior, uma meta mais ambiciosa, e poucas redes representam essa busca por mais quanto o LinkedIn. E chegamos ao último pecado capital, que é a luxúria. A luxúria é considerada um pecado capital pelo excesso de desejo que a pessoa pode possuir por algo ou alguém. Está ligado a prazeres corporais, mentais e até sensoriais. E pensando nisso, não tem como a gente classificar uma outra rede social como a luxúria como o OnlyFans. O OnlyFans provavelmente é a associação mais direta que a gente tem a esse último pecado capital, já que ele é uma plataforma que ficou popular justamente pelo consumo de conteúdo adulto e pela valorização do desejo sexual. Mas isso não significa que todo o conteúdo dentro da plataforma seja de procedência sexual, mas a imagem pública dessa plataforma está praticamente associada a isso. O desejo é o produto principal. Diferente de outras redes, a atenção e a atração física são frequentemente o centro de todo o conteúdo que rola lá dentro. Existe também um acesso personalizado para cada usuário. A ideia de proximidade e exclusividade intensifica o interesse e o desejo. A monetização da atração também faz parte dessa engrenagem. O corpo e a sensualidade pode se tornar uma fonte de renda. E claro, mais uma vez, uma busca incessante por estímulos. A plataforma favorece a procura por experiências cada vez mais específicas e intensas, gerando uma gratificação imediata. O conteúdo é consumido para satisfazer os desejos próprios de cada pessoa. E isso faz com que a luxúria seja muito presente dentro dessa rede social. Mas a luxúria sempre existiu, muito antes de existir as redes sociais e a era digital. Mas poucas plataformas transformaram o desejo em produto de forma tão explícita quanto o OnlyFans. A atenção e a atração se tornaram amigas e a exclusividade se tornou parte de toda essa experiência. E claro, com toda a luxúria envolvida nessa rede social, podemos afirmar que não é só sobre sexualidade, mas sim o desejo de validação, dopamina social, curtidas, mensagens, matches. Também podemos colocar junto aí com a luxúria e o OnlyFans aplicativos de relacionamentos como o Tinder, que tem como principal objetivo transformar relações e desejos virtuais em um estímulo real para o corpo. Mas aqui ficam algumas conexões que aprendemos nesse vídeo. As redes sociais não criam esses impulsos, elas apenas amplificam tudo que já existe. E cada pecado vira um mecanismo de engajamento. O algoritmo, ele não julga
julga moralmente, ele só otimiza a nossa atenção. E o resultado é o comportamento humano exposto em grande escala. Talvez o mais curioso aqui é que os 7 pecados capitais já existem há muito tempo e ele só se manifesta ao longo das décadas de uma forma diferente, acompanhando a era em que ele está presente. Então as redes sociais não criaram a inveja, a ira, a ganância. Essas coisas sempre existiram. A diferença de hoje é que tudo isso cabe dentro do nosso bolso e funciona 24 horas por dia. O algoritmo não sabe o que é certo ou errado, ele apenas entrega pra gente aquilo que mais prende a nossa atenção. E talvez a pergunta não seja qual rede social que representa cada pecado capital, mas sim qual desses comportamentos a gente mais apresenta quando a gente está usando essas redes sociais. Porque no fim as redes sociais podem ser novas, mas os impulsos humanos que elas exploram já existem há muito tempo.